Olá, colegas. Neste capítulo trataremos do processo administrativo federal. Apesar de tratarmos especificamente do processo no âmbito da União, é bom que a gente, de cara, advirta que a lei do processo administrativo federal, a Lei 9784 de 1999, ela é uma lei que foi copiada em diversos aspectos pelos estados, por municípios, e, por conseguinte, entender como funciona esse processo vai nos ajudar a entender como funciona o Instituto Processo Administrativo nas diversas esferas. Em primeiro lugar, até porque esta lei era uma lei com requintes doutrinários. Se vocês forem olhar, vários dos seus dispositivos têm redações que eram redações dadas pela doutrina na definição, por exemplo, de alguns princípios. Então, aqueles posicionamentos que nortearam a elaboração de várias regras processuais administrativas no Brasil, acabaram sendo consolidados numa norma que vale para a esfera federal, mas nos ajuda a entender todo o processo administrativo. Inclusive, há vários casos de concursos estaduais e municipais em que é cobrada expressamente cobrado o entendimento relativo a essa lei 9784. Em primeiro lugar, tem uma noção do que significa processo. Eu falo que em qualquer área do conhecimento humano, quando se fala em processo, você fala de um conjunto de atos e fatos encadeados justamente para a produção de um certo resultado. Então você tem várias coisas que são organizadas no sentido de um certo resultado. Isso vale para processo administrativo, processo judicial, até para um processo, sei lá, digestivo, né? Então você tem várias coisas que buscam determinado resultado. Em se tratando do processo administrativo, tem autor até que diz que não se trata exatamente de um processo, tentando fazer uma comparação com as definições clássicas lá do processo civil, do processo judicial, porque o sujeito imagina que para haver processo tem que existir duas partes que estão lá litigando e um terceiro, o juiz, que é equidistante, que vai dirimir aquele conflito. Aí se fala que no processo administrativo, na maioria dos casos, você não tem duas partes, você tem um particular que está discutindo com a administração algum ato que a própria administração praticou, e quem vai julgar o processo é a administração. Você não tem um juiz imparcial, porque o juiz, na realidade, o julgador, é interessado naquele assunto. Então imaginem, por exemplo, uma multa de trânsito. A administração aplica a multa de trânsito, o particular não concorda com essa multa, impugna, e quem julga é a própria administração. Não são, obviamente, os mesmos agentes, as mesmas pessoas físicas. Você não vai colocar o agente que aplicou a multa para julgá-la, para dizer se ela é uma multa legal ou não. Mas é a administração, em sentido amplo, que faz o julgamento. Então, nessa linha de raciocínio, alguns dizem que não se trata exatamente de um processo. Entretanto, se a gente usar a definição mais ampla da palavra processo, você tem um certo encadeamento de atos para buscar determinado resultado. Na realidade, muitos dizem é mero procedimento de controle de legalidade, porque normalmente o que se tenta com o processo administrativo é que a administração analise e reveja seus próprios atos, verifique se o ato que ela praticou é um ato que condiz com o bloco de legalidade. Então, nessa linha de raciocínio, você tem um conjunto de atos destinados ao controle de legalidade. Eu não vou me deter muito tempo nessa discussão conceitual, porque, erroneamente ou não, prevaleceu na prática a terminologia processo administrativo. Você pode usá-la tranquilamente, afinal de contas, a própria lei traz essa terminologia como uma terminologia oficial. Então, com relação ao processo administrativo federal, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que a lei que nós vamos estudar trata de um processo administrativo geral para casos inúmeros, né? Casos que não são nominados expressamente. Mas existem alguns outros tipos de processo administrativo na esfera federal, disciplinados por leis específicas. Com relação à parte relativa a servidores públicos, que nós já estudamos em capítulo anterior, existe o processo administrativo disciplinar, que ele é regulado pela Lei 8.112 de 90. Então, claro, você não vai seguir as regras da Lei 9784 para um processo disciplinar destinado a apurar irregularidade praticada por servidor público federal. Você não vai fazer isso porque
aplica-se aí o princípio da especialidade, né? Existe uma lei especialmente criada para tratar dessa matéria. Então, nos casos em que houver lei destinada a tratar de um processo específico, você vai aplicar a Lei 9784 de maneira subsidiária. Por que de maneira subsidiária? Há casos em que você encontra uma lacuna, uma omissão, casos que não estão resolvidos pelas leis específicas. E aí você pode usar a Lei 9784, porque até pelo fato de ela ser uma lei mais doutrinária, mais principiológica, ela pode dar boas diretrizes para solucionar o caso concreto. Então, claro, em havendo norma especial, você aplica a norma especial, mas usando subsidiariamente a norma que trata de processos administrativos em geral na esfera federal. Agora, nos casos de processos administrativos que não tem uma lei específica, uma lei especial para disciplinar-lhes, aí você aplica integralmente a Lei 9784. Além desse processo disciplinar, existe o famoso PAF, né, o processo administrativo fiscal, que pode ser definido de uma maneira mais ampla, mais detalhista, como o processo administrativo federal de determinação de exigências de créditos tributários, disciplinado pelo decreto 70235 de 1972. É interessante perceber que se trata de um decreto, mas é pacífico na jurisprudência que esse decreto hoje tem hierarquia legal, tem status legal. É aquela história da aplicação da teoria da recepção, né, que eu até chamo da teoria do porteiro. Você, quando tem um novo ordenamento jurídico, você vai ter uma análise de todas as normas anteriores e vai verificar se essas normas anteriores são compatíveis com esse novo ambiente constitucional. Então, as normas que são compatíveis com a nova Constituição são recebidas com o status que a Constituição exige, né, com o status da norma que a Constituição exige para tratar da matéria. Para disciplinar processo administrativo é necessária uma lei ordinária. Já existia um decreto, que até há um bom tempo já tem força de lei, né? Ele foi editado em circunstâncias que eu não vou discutir aqui, porque é uma coisa muito específica, mas eu só quero que vocês saibam que esse decreto tem força de lei e acaba sendo a nossa lei sobre processo administrativo fiscal federal. Foi recebido com força de lei e as alterações que já foram feitas neste decreto foram, obviamente, alterações feitas por lei. Então você também tem uma lei, digamos assim, para tratar do processo administrativo fiscal federal. A mesma lei trata do processo administrativo de consulta, quando o contribuinte quer consultar a administração pública, também é disciplinado pela mesma lei, né, o mesmo decreto, com as mudanças trazidas pela Lei 9.430. Claro que também existe a lei sobre o processo licitatório, também já estudada em capítulo anterior do nosso livro-aula, a Lei 8666 de 1993. Então, dentro desse contexto, conforme nós falamos, a Lei 9784 disciplina os processos administrativos no âmbito da União, disciplina integralmente aqueles que não têm lei especial para regulá-los, né? E disciplina de maneira subsidiária aqueles que têm lei especial, como este que nós acabamos de citar, que é o resuminho que está aqui colocado. Ela regula inteiramente processos administrativos, tanto na administração direta quanto indireta, certo? Desde que eles não tenham normatização específica, e ela se aplica de maneira subsidiária nos processos da União que possuem normas próprias, como os exemplos que nós citamos. Os principais objetivos desta lei, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Quando fala em melhor cumprimento dos fins da administração, a gente lembra que tudo que seja feito na administração tem que buscar fins públicos. Então, quando se fala em fins da administração, claro, são fins públicos, porque a administração só atua legitimamente quando persegue o interesse coletivo, ok? E quando se fala em garantia dos administrados, a edição da lei em si, eu acho que teve como principal objetivo exatamente esse. Porque os processos administrativos existem há bastante tempo, só que eles adotavam uma forma que era uma forma completamente discricionária. Em cada esfera, o contribuinte, o interessado em um benefício previdenciário, o servidor público, cada um dos casos de administrados procurando a administração pública, quando fazia requerimento, a administração pública fazia com que aquele processo tramitasse da maneira que ela achasse mais adequada. E muitas vezes isso violava direitos dos administrados. Em um sem número de situações, a administração acabava atingindo, por exemplo, a esfera individual de interesse sem dar exatamente direito de defesa e direito ao contraditório. Então a lei
ela trata, na prática, do due process of law, né, o devido processo legal na esfera administrativa. Podemos adaptar como devido processo administrativo. É um dos princípios que nós vamos citar aqui, mas eu considero o mais importante de todos, porque dentro do devido processo legal administrativo, devido processo administrativo, nós vamos ter todas, mas todas mesmo, outras garantias processuais, todas as outras. Então, quando a gente fala em contraditório, em ampla defesa, da utilização dos recursos inerentes a essa ampla defesa, tudo isso está dentro do princípio do devido processo legal. Se você não dá direito de defesa, você não cumpriu o devido processo legal. Até a questão relativa à razoabilidade e proporcionalidade está dentro do due process of law na sua acepção substantiva, com relação a conteúdo, tudo está ali reunido, ok? Então, a ideia aqui foi, na prática mesmo, a principal parte foi proteção dos direitos dos administrados. Agora, claro, numa prova você vai falar desse lado dos administrados e do cumprimento dos fins da administração da melhor maneira possível. Foi tudo sistematizado. Bem, com relação às modalidades de processo, como só é acontecer no Brasil, como é muito comum, no direito em geral, não só no Brasil, existem opiniões divergentes. Eu trouxe aqui duas opiniões que são aquelas mais cobradas em prova, e vocês vão ver que na prática as bancas até evitam entrar num conflito direto, dizendo que a opinião correta é do doutrinador A ou B. Se a banca for trabalhar em cima de uma questão em que o posicionamento é o posicionamento de certo autor, eles normalmente apontam aquele autor, segundo tal autor. E quanto a esse ponto que nós vamos citar aqui, há uma semelhança dos posicionamentos. Eu trago aqui uma diferença fundamental que vocês têm que entender, porque se vierem a cobrar com base num autor, vocês vão saber responder a questão. Com relação aos outros pontos, eles são pontos basicamente comuns, apesar de uma diferençazinha de terminologia, mas essa diferença não prejudica a análise das questões. Então, olha só. Modalidade de processo. Primeiro vamos passar uma vista geral aqui, que a gente está falando de outorga, polícia, controle, punitivo e processo de expediente. Então, nós temos 5 modalidades. Nós vamos ver que, na realidade, o Eli Lopes Meirelles não trata da modalidade polícia. E esse é o ponto mais importante da diferença entre os dois. Porque os processos que o Diógenes Gasparini insere no conceito de processos administrativos de polícia, o Eli Lopes Meirelles inclui como outorga. Porque, vejam, processo de outorga para o Eli Lopes Meirelles são todos os processos em que o particular solicitou algo à administração, um direito, por exemplo, ou autorização ou licença para exercer certa atividade, a administração analisou e concedeu. Olha o verbo concedeu. Podemos substituir por outorgou. Então lembrem, quando se falar em processo de outorga, é porque o particular pediu algo para a administração e a administração lhe deferiu. Normalmente o exercício de um direito, certo? O exercício de certa atividade. Normalmente nos processos administrativos o particular pede algo, mas esse algo aqui é especificamente para exercer certa atividade, exercer certo direito. Vejam só a diferença de definição. O Eli Lopes Meirelles diz que é todo aquele em que se pleiteia algum direito ou situação individual perante a administração. Todo aquele. Parece muito com a definição do Diógenes Gasparini, que diz que é o que permite à administração atribuir um direito a quem o requer, certo? O Diógenes Gasparini, quando vai dar exemplos, cita concessão de serviço público e permissão de uso de bem público, que na prática são também citados pelo Eli Lopes Meirelles, concessão e permissão de serviços públicos, só que o Eli Lopes Meirelles cita 2 tipos de processos aqui, aos quais eu quero chamar a atenção, já estão grifados, mas eu vou reforçar esse grifo, que é a questão de licenciamento de edificação e autorização de pesquisa e lavra de jazida. O que acontece? Nesses casos, o sujeito solicita algo e o poder público vai analisar se ele preenche os requisitos para o exercício daquela atividade. Vai fiscalizar mesmo, se a lei que disciplina aquela matéria está sendo integralmente cumprida. Então, o deferimento desse direito decorre do exercício do poder de polícia por parte do Estado. Por isso é que há a diferença conceitual, há a diferença na classificação. O Diógenes Gasparini vai pegar esses casos e enquadrar como processos de polícia. Então, na visão do Eli Lopes Meirelles,
os processos de outorga englobam todos esses casos em que o sujeito quer exercer atividade, quer exercer certo direito, pede para a administração, que depende da administração autorizar, e isso pode lhe ser deferido. Seria um processo de outorga, basicamente. O Diógenes Gasparini, apesar de dar uma definição praticamente igual na sua essência, ele exclui na prática os processos em que há exercício do poder de polícia para colocá-los numa categoria à parte, processo de polícia. É essa a definição ou a diferenciação básica. Com relação a outros pontos, eu quis colocar no quadrinho as palavras dos próprios autores, mas vocês vão ver que, apesar das redações diferentes, as definições são muito assemelhadas com relação ao seu conteúdo. Então, em primeiro lugar, outorga, imagine, o particular pleiteia alguma coisa, direito ou situação individual, certo? E a administração outorga ao particular isso que foi pleiteado, ok? Vejam, como eu falei, processo de polícia não consta na classificação do Eli-Lawson Meirelles, mas o Diógenes Gasparini diz que é aquele em que, mediante o exercício do poder de polícia, é isso que diferencia. Quem já estudou, já viu, assistiu ao nosso capítulo relativo a poder de polícia, sabe que o poder de polícia é talvez a mais intensa demonstração daquele princípio segundo o qual o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. O poder público restringe, disciplina, regula o exercício de atividades individuais em nome de um interesse coletivo. Quando, na seara administrativa, o poder público avalia se os requisitos legais estão sendo cumpridos para poder deferir aquele direito, você tem exercício do poder de polícia. Quando há o deferimento, você tem, na prática, algo que o Eli-Lawson Meirelles iria dizer que é um outorga de direito dentro de um processo de outorga. No caso do Diógenes Gasparini, ele vai especificar como um processo de polícia, ok? Então, é essa a diferença básica entre os dois casos. Vejam que exemplos citados por Diógenes Gasparini: concessão de alvará de construção e funcionamento, pesquisa e lavra de jazidas, o que entraria na classificação do Eli, como nós vimos, olha, lá, autorização de pesquisa e lavra de jazidas e licenciamento de edificação, construção, né, entra para o Eli-Lawson Meirelles como outorga. Então prestem atenção apenas nessa diferença, porque nos outros pontos a semelhança é bastante grande. Quando se fala em processo de controle, se fala em um processo que permite à administração realizar verificações e declarar situação, direito ou conduta do administrado ou servidor com caráter vinculante para as partes. O Diógenes Gasparini fala em verificar o comportamento ou situação de administrados ou servidores e declarar sua regularidade ou irregularidade. Essa é a ideia básica. Olha para a palavra controle. O processo se destina a analisar comportamentos, atuação, prática de atos, normalmente pelos próprios administradores públicos, né? Você tem órgãos de controle que vão analisar a legalidade e procedimento da própria administração. Então, o Eli-Lawson Meirelles fala administrado ou servidor, assim como o Diógenes Gasparini, certo? Então você também controla a atividade dos administrados, mas os casos mais famosos, mais importantes, são os processos de controle de atuação do próprio poder público, como é o caso do processo de prestação de contas, que é citado pelos dois autores. O Eli-Lawson Meirelles também cita lançamento tributário, consulta fiscal, em que você tem controle sobre a atividade dos particulares. Prestação de contas bastante importante, a gente falou sobre esse aspecto no capítulo relativo ao controle da administração pública, certo? Então, obviamente, no regime republicano, toda autoridade administrativa que lida com recursos públicos está administrando recursos de terceiros, não são recursos que lhe pertencem, e a consequência republicana, eu digo republicana porque república vem de res pública, a coisa é pública, quem administra bem dos outros tem o dever de prestar contas. E o processo de prestação de contas é um típico processo de controle. Inclusive, esses processos normalmente tramitam dentro dos órgãos de controle, controle interno ou o controle externo, por exemplo, a prestação de contas anual que os gestores de recursos públicos fazem aos tribunais de contas, ok? Então, o processo de controle é basicamente este. Depois, os dois falam em processos punitivos, né? O Diógenes Gasparini fala de processo de punição, que é todo aquele promovido pela administração para imposição de penalidade por infração de lei, regulamento ou contrato. É interessante que se coloca aqui lei, regulamento ou contrato,
porque isso engloba os particulares que tenham vínculo com a administração, não só os servidores. O sujeito que é contratado, né, ele está sujeito a um vínculo com a administração, e vocês aprendem, nós estudamos também na parte de licitações e contratos, especificamente no capítulo de contratos, que a administração tem o poder de punir unilateralmente os particulares, certo? Que tem esse vínculo com a administração. Então, o processo de punição não tem muito o que explicar, é um processo que visa apurar a responsabilidade e aplicar as devidas sanções a quem cometeu ilicitudes. Por fim, o processo de expediente, os processos de expediente são processos em que se enxerga de maneira muito clara um caráter residual. A ideia básica é que você vai chamar de processos de expediente os processos que não vão se enquadrar nas categorias anteriores. Olha para a definição dada pelo Eli Lopes Meirelles. Corresponde à denominação dada a toda autuação. A gente usa a palavra autuação, os autos de um processo são aqueles documentos em papel que você forma aquela pastinha aqui. De maneira até atécnica, as pessoas denominam processo, porque processo é o conjunto encadeado de atos para a produção daquele resultado, certo? Aqueles documentos, aquela pasta que as pessoas dizem, está aqui o processo, são os autos do processo, os documentos que ali constam. Quando se fala em autuação, é você pegar vários documentos que são de interesse para a solução daquela controvérsia e colocá-los naquela pasta, autuá-los, transformando no que popularmente se chama de processo. Então, quando se fala toda autuação, seria o que popularmente se diz todo processo, né, que tramita pelas repartições públicas, por provocação do interessado ou por determinação interna da administração. Sempre a gente vê no processo administrativo essa história da instauração mediante provocação ou por determinação interna da administração, uma instauração de ofício, o que, aliás, é uma das principais diferenças para um processo judicial. A possibilidade de administração, sem que ninguém provoque, ela decida instaurar um procedimento. Porque o juiz, vocês sabem, o juiz, ele se rege, né, a atividade judicial pelo princípio da inércia. O magistrado, ele não pode tomar uma providência de abrir um processo porque tomou conhecimento de determinado fato. Foi cometido um homicídio, o sujeito tem que ser punido. O magistrado não pode iniciar o procedimento para punir ninguém. O juiz não pode fazer isso. Ele vai precisar que o Ministério Público provoque o Poder Judiciário. É assim que funciona por lá. Em se tratando da administração pública, não é assim. A polícia, por exemplo, que já está na seara administrativa, tomando conhecimento do homicídio, ela tem o poder, dever de instaurar um inquérito, mesmo que ninguém vá lá pedir para que aquilo ali seja feito. Num caso como esse, que é um crime de ação penal pública, apesar que aí já envolve direito penal. Mas em qualquer seara administrativa, a administração deve agir para buscar a verdade material, a verdade verdadeira, né? Que a gente vai falar de outra verdade aqui um pouquinho, que o raciocínio é um pouquinho diferente, trazer para o processo essa verdade e levá-lo a uma conclusão, certo? Então aqui se coloca coisas que vão valer para outros processos também, uma definição muito genérica. A autuação que tramita pelas repartições públicas por provocação do interessado ou determinação interna da administração para receber a solução conveniente. Veja que definição genérica, isso poderia ser para qualquer tipo de processo. Certo? Então, na realidade, é para qualquer outro que não se enquadre nas definições anteriores. Pedidos de certidões, apresentação de documentos para registros internos e outros procedimentos da rotina burocrática. Veja o que Diógenes Gasparini diz para falar da mesma coisa. É aquele que tramita na administração pública, instaurado por sua determinação ou por provocação de terceiros, e que não se enquadra em qualquer uma das categorias anteriores. Ou seja, a definição dele eu acho que é até mais precisa, porque mostra o que a gente pode chamar de caráter residual. Caráter residual, o resíduo, o que sobra. Aí ele dá exemplos: desapropriação, licitação, implantação de um novo serviço, elaboração de uma lei, abertura de concurso público. Tudo isso tem um procedimento que vai ser exercido e que é enquadrado como um procedimento de expediente, uma vez que nós não temos uma classificação específica nos itens anteriores. Então, são estas as modalidades de processo previstas pela doutrina. Vamos ver como isso aparece em prova de concurso público, para que a gente não fique tão assustado com
o grau de generalidade dessas definições. Olha só, Fundação Carlos Chagas, concurso para procurador do município de Manaus, em que se disse, no que se refere às modalidades de processo administrativo, considere. Aí vem 3 definições para que você diga se essas definições são definições de processo nessa sequência, expediente, controle ou outorga, para dizer se está certo. Nós vamos ver se o primeiro é expediente. Aqueles que objetivam a desapropriação ou implantação de um novo serviço. Quem já viu a definição de Gasparini viu que isso aqui foi citado como exemplo de processo de expediente. Mas você deve olhar basicamente o seguinte, desapropriação e implantação de um novo serviço. Claro que não é outorga, não é um procedimento de controle, não é um procedimento punitivo, não é um procedimento exatamente de exercício do poder de polícia, ou seja, não se enquadra em nenhuma das definições. É algo residual. Entra para os 2 autores na definição de expediente, processo de expediente. Agora, aqueles que têm por objeto a permissão de uso de bem público. Permissão de uso de bem público é um procedimento, desculpem, eu passei direto para o terceiro, né? Mas vamos resolver logo esse. Permissão de uso de bem público é um procedimento em que o particular pede algo que a administração vai lhe deferir. Os 2 autores citam esses processos de permissão como processos de outorga. Você vai outorgar ao particular determinado direito. Nesse caso, o direito de usar certo bem público. Por exemplo, permissão para usar um box no mercado público. Certo? É um procedimento de outorga. Então está correto. Falei fora de ordem, mas vamos agora, falei do item 3, vamos falar para o item 2, que é o item que se fala, os de prestação de contas. É o exemplo mais clássico de processo de controle. Então, processo de desapropriação e implantação de um novo serviço é expediente, prestação de contas é controle, permissão de uso de bem público é outorga, de forma que o item deve ser considerado correto. Com isso, a gente conclui esse bloco. No próximo, continua a tratar das regras do processo administrativo federal. Até lá.